Que a paz e a bênção do Criador esteja com todos vocês. Bem-vindo ao meu canal, meu nome é Priscila. Vamos dar continuidade sobre a política religiosa. Hoje o grupo é os saduceus que iremos falar. Bora para a leitura. O grupo dos saduceus é formado pelos grandes proprietários de terra, que é os anciões, e pelos membros da elite sacerdotal. Têm o poder na mão e controlam a administração da justiça no Tribunal Supremo, que é o Sinédrio. Embora não se relacionem diretamente com o povo, são intransigentes em relação a ele e vivem preocupados com a ordem pública. São os principais responsáveis pela morte do Messias. Os saduceus são os maiores colaboradores do Império Romano e tendem para uma política de conciliação, com medo de perder os seus cargos e privilégios. No que se refere à religião, são conservadores, aceitam apenas a lei escrita. Presta bem atenção nisso. Eles só aceitam a lei escrita. Por que a lei escrita? Porque eles acreditavam que a lei foi feita somente pelo homem. Não foi o Criador que a criou. O homem a criou. Por isso, quando vocês veem lá a lei de Moisés, não é que foi traduzida errado. Está assim mesmo. Porque os saduceus, eles falavam que quem criou a lei foi Moisés. Mas não, quem criou a lei foi o próprio Criador. Ele que criou a lei. Tanto é que na parte do livro de Tiago, que fala apenas um legislador. O que é legislador? Aquele que dá lei ao povo. Ele está falando aqui do Criador. Há apenas um legislador e juiz. Então, está dizendo que há um legislador que dá lei ao povo, que é o Criador. Continuação. Aceitam apenas a lei escrita e rejeitam as novas concepções defendidas pelos doutores da lei, que são os escribas e os fariseus. O que eles rejeitam? O que eles não acreditam? Crença nos anjos, demônio, messianismo e ressurreição. De forma geral, os saduceus reconheciam apenas o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, que é a Torá, como escritura com autoridade suprema. Para eles, a lei escrita por Moisés, que eles acreditavam que foi Moisés que criou as leis, sem nenhuma intervenção divina, era superior a dos escritos dos profetas. Eles não acreditavam nos profetas e as demais obras. Diferentemente dos fariseus, eles rejeitavam terminantemente as tradições orais, que é as festas para o Criador. Eles não praticavam. Pode-se dizer que o centro da doutrina dos saduceus era marcado por uma ênfase humanista. Isso, obviamente, afetava sua visão acerca do próprio Criador e suas obras. Eles negavam a providência divina e rejeitavam qualquer ensino acerca dos decretos do Criador. Eles não aceitavam outros ensinos, entendeu? Eles achavam que tudo que foi feito é os homens que fizeram. Não tem intervenção divina nem nada. Os saduceus acreditavam que o Criador nunca interferia na história, de modo a afetar a vida do homem. Então, os saduceus acreditavam que o homem tinha total livre-arbítrio. Realmente, o homem tem arbítrio, uma opção de escolha, mas livre ele não é. Ou ele serve o mundo, ao qual é destinado ao maligno, não vou falar o nome que está na Sagrada Escritura. Ou ele é servo do mundo e é inimigo do Criador, ou ele serve o Criador e serás inimigo do mundo. Só há 2 senhores, o mundo, que pertence ao maligno e aos demônios, ou ao Criador. Então, só
você tem que servir a dois senhores. Se você tem que servir, então você não é livre. Você serve alguém, então você não está livre. E que tudo que acontecia, de bem ou mal, era resultante do próprio curso e autodeterminação humana. Sim, realmente, tudo depende da pessoa. Tudo que acontece na vida da pessoa, de bem ou mal, depende dela. Depende de qual senhor ela está seguindo. Se é o mundo ou se é o Criador. O mundo fala que hoje em dia as leis foram abolidas. As leis divinas, santa, justa e verdadeira, criada pelo Espírito do Criador, foi abolida. Este é o que o mundo fala hoje. Então, este é o mal. Agora, se você quer seguir o que é bom, o que vai te levar para o caminho verdadeiro, porque o próprio Messias fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se ele é o caminho, se ele é a verdade, se ele é a vida, e ele seguiu todos os mandamentos, ele era circuncidado, ele se batizou, ele não colocava nada que era impuro em sua boca, ele praticava o Shabat, todas as festas do Criador, e ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e não há outro caminho senão ele que guia até o Pai. Então, qual caminho você quer seguir? O caminho do mundo, ao qual diz que tudo isso não precisa cumprir. Você pode adorar qualquer coisa, você pode festejar qualquer coisa, mas menos as festas do Criador e menos as leis do Criador. É bom pensar nisso aí. Vamos fazer continuação. Eu vou ler sobre o que o Messias falou para os saduceus. Está em Mateus, capítulo 22, versículo 23 ao 33. Fazer uma rápida leitura. Naquele dia, aproximou-se dele alguns saduceus que diziam não haver ressurreição. Eles diziam não haver ressurreição. Mas com ironia, olha o que falaram para ele. E lhe perguntaram, mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão deve se casar com a viúva e suscitará a descendência do falecido. Essa é a lei do levirato. O irmão que ela casou e o esposo dela faleceu. E ele tem um irmão. Mesmo que o irmão dele já esteja casado, ele deveria casar com a mulher do irmão dele, para dar uma descendência a ela, e essa descendência vai pertencer ao falecido. Essa é a lei do levirato, ao qual o Criador criou. Por isso que eu falo, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente julga os patriarcas do passado. Porque isso aí não é para qualquer um, não são para todos. E naquele tempo era obrigatório o irmão casar e dar descendência. Tem uma passagem da Sagrada Escritura, só que eu não lembro muito bem qual versículo que estava. Que o irmão do falecido desposou ela, só que o coito ele cortava na hora da relação. Ele jogava fora a semente dele. Foi lá um jeito assim que não venha cortar esses vídeos, né? Ele jogava fora a semente dele, não semeava na terra onde era para semear. O que aconteceu com ele? Ele foi declarado para ser morto. Então tome muito cuidado com o que vocês julgam. Se aquilo fosse um ato de um homem ter duas mulheres casado com elas e manter o casamento delas até o último dia da vida dele ou delas, se isso fosse pecado, Deus não permitiria isso. Você acha que muitos gostavam de casar com a mulher do seu irmão? Mas eles eram obrigados. Essa é uma lei que o Criador criou. Vamos continuar. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu. E não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. E o mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até chegar ao 7º. Ela passou por todos os irmãos e não conseguiu a descendência para o primeiro que faleceu.
Depois de todos eles morrerem também, morreu a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Porque todos despojaram. Aí o Messias vai falar para eles: errais, não conhecendo as escrituras, que é a Torá que eles liam, nem o poder do Criador, porque eles não conheciam mesmo, eles só estudaram a lei e usando de forma errada. E eles não conheciam o poder do Criador, porque eles achavam que só o Criador criou a terra e botou as pessoas aqui e pediu para se virar. Isso que eles pensavam. Porque na ressurreição, nesse caso, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. Naquele tempo vão ser como os anjos. Tomará um novo corpo, vão ser como os anjos no céu. E quando a ressurreição dos mortos, não tem lido que o Criador vos declarou. Eu vou ler como está lá, para que vocês possam entender. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Aqui está eu sou, mas em outras traduções está assim: eu serei o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Aí o Messias fala aqui, ó, ele não é Deus de mortos. Por que ele está falando isso? Porque naquele tempo, na sarça, ele não falou eu sou o Deus de Abraão. Está falando eu serei o Deus de Abraão. Está falando sobre a ressurreição. Porque Abraão, Isaac e Jacó já estavam mortos. E sim, de vivos, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. O Criador, ele não é um Criador de mortos, e Criador de vivos. Ouvindo isso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Deu para entender um pouquinho quem era o grupo dos saduceus. Eles não acreditavam numa providência divina, e sim que todos eram livres para tomar suas decisões. E as suas consequências vinham conforme as suas atitudes. Realmente, as nossas consequências vêm conforme as nossas atitudes. Mas há 2 senhores, como o Criador tem nos deixado. Ou o mundo, ou você serve o mundo, ou você serve ao Criador. Porque aquele que é amigo do mundo, serve o mundo, tem inimizade com o Criador. Então você só tem que escolher, fazer essas opções. Você não pode ficar com os dois. Ou você ama Deus, ou você ama o mundo. Tem que ter essa opção. Então eles acreditavam nisso. Eles não acreditavam na providência divina. Muitas passagens do Messias, se você forem ver, você entende. Quando você estuda os grupos religiosos, você acaba entendendo o que o Messias está querendo dizer. O próximo que eu vou falar vai ser sobre os doutores da lei, que são os escribas. E estudando eles, você vão entender melhor o que ele estava querendo dizer em questão da lei. O Messias julga as leis que ele estava usando ali, que ele estava usando de forma errada. Entendeu? Ele estava pondo coisas que não se diferencia do tempo de hoje em cima de uma lei que era divina, santa, pura e criada pelo Espírito, que é o Criador. O que fala quando a gente blasfema contra o Espírito? Que a gente vai direto para o fogo. Não tem perdão. Aquele que blasfema contra o Espírito ao qual escreveu as leis, falando que a lei é fraca, que é falha, que ninguém consegue cumprir. O Criador criou a lei de uma forma que todos conseguem cumprir. Todos. Ele fez para todos, sem exceção. Todos conseguem cumprir. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando fala das leis, quando fala dos patriarcas daquele tempo, que andava, via, sentia, ouvia a presença do Espírito do Criador, coisa que nós não vê, não sente e não ouve. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Se assim for vontade do Criador, porque somente a Ele toda a honra e toda a glória,
farei os próximos vídeos. E esse só foi um pouco do resumo. É bom vocês pesquisarem, entram. Quem tiver acesso a livro, melhor ainda, mas tentam pesquisar. Não fica só pelo que eu estou falando. Estudem, pesquisem para vocês terem uma compreensão melhor. Eu sei que já foi ouvido quem está em alguma religião que não se deve ler, não se deve estudar. Então tome muito cuidado. Porque o espírito enganador do mundo, que é o maligno, ele está até dentro das religiões e ninguém vê, ninguém consegue ver. Tome muito cuidado. Muito obrigada a todos, até a próxima.